Aí, quando ela tombeou para cair, eu já senti como se alguém me impulsou, sabe? Tipo assim, vamos, anda, vai para frente. Alguém me desse aquele comando, mas tudo na minha cabeça. E aí eu segui. Na minha cabeça foi algo assim. Eu pensei rápido, se eu correr para seguir viagem para nossa casa, tem uma ladeira muito alta e muito longa. Ele me alcança e acaba me matando. Se eu correr, porque sabe aqueles caminhos de roça? Sim. Que só passa uma pessoa, não passa carro, nada, aquelas trilhazinhas. Era um lugar assim. Eu não tinha nem como desviar para passar, porque o resto era fechado. Aí eu falei, se eu passar por essa situação aí, ele me mata também na hora. Então, eu fui para dentro do mato, assim, desviei dentro do mato e fiquei ali escondida. Mas onde eu fiquei era tão perto que eu entrei assim e virei. E fiquei de cócora, baixada, assim, tipo em posição de oração, de joelhos ali. E eu ouvia o trincar do facão. E depois eu ouvi ele cortando os matos. Sabe quando você procura alguém, que você quer abrir um caminho para poder achar? Ele estava me procurando. E naquele momento que eu estava ali abaixada ali, eu só lembrei do Salmo 91, que minha mãe, por tanto repetir várias vezes, eu decorei, né, a parte até onde eu vou falar e vou ler aqui para todos, que é um salmo muito conhecido, onde você chega, geralmente você vê uma Bíblia aberta com o Salmo 91 ali, né? E as pessoas usam muitas vezes como um amuleto. Mas naquele momento eu tomei posse desse salmo. Eu vivi esse salmo, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. E quando a gente recita um texto bíblico, a gente tem que entender que é para nós aquilo. A gente tem que tomar posse, não apenas como um amuleto, deixar lá como se fosse funcionar só em estar aberto. Não, a gente tem que orar com fé. E eu apenas, a pessoa de 9 anos, eu tive esse discernimento dado por Deus, que eu orando esse salmo, eu estaria protegida. E todos podem observar que o que o salmo diz é exatamente o que eu vivi. Cada versículo, várias vezes eu faço isso. Deus me dá mais uma revelação, mais um discernimento. Eu falo que esse é o meu salmo. Esse salmo fala algo aqui, irmã, tremendo, que é, quando fala assim, ó, pois ele livrará você do laço do passareiro e da peste perniciosa. Aquilo foi um laço, porque foi algo premeditado. Ele premeditou a morte da minha mãe, tanto que ele deixou o facão guardado naquele local, esperando, foi até Etiúba, esteve ali, então foi algo que foi... Quando você faz um laço para pegar um animal, você deixa a armadilha pronta para aquele animal colocar o pé e aquele laço se fechar. Então foi o que ele fez. Ele planejou tudo, foi algo premeditado, né? Aquele crime terrível. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Sabe, uma águia, uma galinha, algum animal assim que coloca os filhotes embaixo das asas e protege. Eu vejo muitos vídeos na internet de que pássaros estão ali, né, no ninho e chega uma serpente querendo devorar os filhotes. O que é que o pássaro faz? Logo coloca os filhotes debaixo das asas, protege embaixo das penas e bica ali, ó, aquela cobra, aquele animal, dá a vida para proteger os seus filhotes, seus filhos. Então, Deus fez assim comigo. Quando eu abaixei, quando eu fiquei ali de cócora naquele mato, embaixo daquela árvore, e orei o Salmo 91, eu tenho certeza que Deus me protegeu. E ele não, porque ele falou depois que ele me procurou. E se ele tivesse me achado, ele me cortaria em 3 pedaços. Então, assim, foi Deus que cegou ele. Glória a Deus. Porque eu estava escondida, literalmente, no esconderijo do Altíssimo. Quando eu caminhei para aquele lugar, foi diretamente para o esconderijo do Altíssimo, que é a proteção divina, a proteção do Senhor. No 5, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Minha mãe morreu ao meio-dia. Meu Deus. Olha mais um versículo aqui, crucial, desse salmo e do que eu vivi naquele momento. Porque existe mortandade que assola ao meio-dia. Quantas pessoas a gente sabe que nas encruzilhadas, meio-dia, na 0 hora, meia-noite, que propaga nas trevas, que aqui fala, ó, você não terá medo do terror noturno. Existe terror noturno. Flechas que voam de dia e peste que se propaga nas trevas e mortandade que assola ao meio-dia. Por isso Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, são momentos que a gente deve
Preciso estar atento em horários específicos. Quem trabalha com obra de libertação tem experiências profundas sobre horários exatos, né? Dias exatos, de coisas que acontecem nesses momentos. É como se portais se abrissem. E nesse momento de meio-dia foi a minha hora que minha mãe passou por essa situação, por esse crime bárbaro, terrível situação. No 7, caiu 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Naquele momento que minha mãe caiu, Deus me livrou daquele momento. Então, tem outra reflexão que eu queria deixar aqui, porque por muitas vezes veio esse pensamento, não digo que foi pessoas, não, foram pensamentos que veio à minha mente. De repente, você que está assistindo esse testemunho pode estar falando assim, mas esse salmo tão poderoso que você recitou, e esse Deus tão maravilhoso que lhe protegeu, e por que não protegeu a sua mãe? E por que ela veio a óbito e não teve o mesmo livramento que você? Primeiro, o discernimento que Deus me deu é o seguinte: a minha mãe, ela vivia uma vida tão atribulada, que eu posso dizer assim, de altos e baixos, de ir e voltar para o caminho do Senhor, que ela não se firmava, e o que ela fazia, ou o que ela falava, não estou falando que justifica, mas assim, a gente sabe que o que a gente fala tem poder. Ela xingava muito dia e noite. Quanto mais ela passava por situação difícil, ela tantas vezes orava, quando ela se arrependia, mas primeiro ela xingava, muitas vezes ela se desviava do caminho do Senhor, e quando ela falou essa palavra, que um de vocês, com muita raiva ela falou isso, com muita raiva, ela falou assim, um de vocês ainda vai acabar tirando a minha vida. Eu acho que foi a frase que o inimigo pegou no mundo espiritual. Abriu um portal. E abriu um portal. Exatamente. O filho dela, né, o meu irmão, que foi quem brigava muito, e que ela falou isso no mundo espiritual, acabou acontecendo. Sim. E por outro lado, também, ela estava nessa ida e volta para o Evangelho. Mas nesse momento que ela veio a óbito, ela estava firme com Cristo. Aí onde eu digo, a gente não tem essa resposta, vamos dizer assim, certa, exata, sabe? Mas é o meu pensamento, é algo que permeia o meu coração. Sim. Minha mãe morreu daquela forma trágica, morreu. Foi aquela forma terrível, foi, doeu e dói, é algo que ninguém quer passar. Mas uma coisa eu tenho certeza, o diabo, ele conseguiu, né, ceifar a vida da minha mãe. Ele não pode destruir o espírito. Aleluia. E a minha mãe partiu salva, Amém. Estar com Cristo